Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Você que tem aí a sua Bíblia, gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4. Versículo 31. O que diz aí a palavra de Deus? Vamos ler? Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre a importância de você seguir em frente fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Jesus, ele teve êxito, sucesso em sua missão. Ele não foi, nos últimos minutos da sua vida, uma pessoa popular. Quando a gente fala de sucesso, a gente imagina alguém que é muito querido por muitas pessoas, bem-sucedido, conhecido, famoso. Quando Jesus completou a missão dele, ele estava em cima de uma cruz, quando ele declarou a frase que mudou a nossa eternidade, quando ele disse: está consumado, está concluído, missão cumprida. E Jesus só conseguiu ser bem-sucedido, ele só conseguiu cumprir a sua missão porque ele manteve seus olhos fixos no seu objetivo. Ele não deixou
ser convencido por quem estava ao seu lado, nem pela opinião das pessoas, seja elas boas ou ruins. Ele soube manter o foco na missão. E esse mesmo exemplo serve para nós que devemos seguir Jesus, olhando firmemente para Ele, tirando essas boas lições que podemos aprender com o seu exemplo. Você vê Jesus, Ele passou por muitas situações que Ele poderia ter parado, Ele poderia ter dobrado à direita ou à esquerda. Nós lemos aqui um texto onde Jesus, ele se recusa até a comer, porque ele estava tão envolvido com a obra de Deus, com a obra da pregação do Evangelho, que dava hora de comer e ele dizia: não, a minha comida não é essa que vocês foram comprar, essa quentinha aí que vocês trouxeram. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E os discípulos ficaram sem entender. Será que alguém já deu de comer para ele? Trouxe comida para ele? Porque Jesus queria nos dar o exemplo de que quando nós estamos envolvidos com uma grande obra, nós não podemos nos distrair. Não podemos deixar que as nossas necessidades pessoais, sejam elas físicas, emocionais, venha nos desviar da missão. Deus tem uma missão para a nossa vida. Ele tem um objetivo para cada um de nós. E as fases são muitas. E dentre essas fases, os objetivos também podem mudar. Pode Deus nos confiar coisas maiores do que essas que você já está fazendo hoje, ou não. Vai depender do seu foco, do seu envolvimento, do seu compromisso, do seu seguir em frente, do seu obedecer a Deus. Quando Jesus foi a Samaria, passou pelo território de Samaria pela primeira vez, ele enviou os discípulos para fazer o evangelismo daquela cidade. E todas as portas se fecharam, porque os judeus não falavam com os samaritanos também não falavam com os judeus, e os discípulos voltaram com um relatório negativo, dizendo que ninguém daquela cidade quis recebê-los. Então Jesus despede eles, manda eles comprar comida, e Jesus vai pessoalmente a Samaria, e lá ele prega para uma samaritana, para uma mulher que estava pegando água na fonte, no horário do almoço, no pingo da quintura. E ali Jesus pede água para aquela mulher, começa a conversar com ela, e ela muito grossa nas suas respostas, rejeitando a Jesus, porque ela com certeza reconheceu pela maneira dele falar, pela maneira dele se vestir, que ele era judeu, e ela não queria muita conversa com Jesus. Mas Jesus começou a falar de detalhes da vida dela que não tinha como ele saber se ele não fosse um profeta, um enviado de Deus. Jesus começou a tirar as dúvidas que ela tinha sobre a adoração, começou a pregar para aquela mulher, e através desta mulher, Jesus teve a oportunidade de pregar para a cidade inteira, e muitas pessoas se converteram e insistiam para Jesus permanecer ensinando eles por alguns dias. E Jesus ficou 2 dias ainda nessa cidade.
pregando para essas pessoas, e Jesus conseguiu alcançar o seu objetivo, porque ele não deixou que distrações, que rejeições, que aquilo que deu errado da primeira vez atrapalhasse o êxito, o sucesso dessa nova investida que ele estava fazendo na cidade de Samaria. Como é importante nós deixarmos aquilo que deu errado para trás e avançarmos em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida. Você já pensou se Jesus estivesse olhando para a primeira investida que ele fez em Samaria, que não deu certo, que ele usou os discípulos para ir na frente e eles voltaram com um relatório negativo? Se Jesus tivesse dito assim: eu não vou mais nessa cidade mais não, porque lá ninguém quer Deus. Mas Jesus escolheu ele mesmo tomar a iniciativa de levar a palavra até aquela cidade. E Jesus conseguiu cumprir a missão. Porque ele tinha essa missão de evangelizar Samaria. E ele conseguiu cumprir a sua missão. Eu quero encorajar você a não colocar os seus olhos nos seus fracassos, naquilo que você já tentou fazer e não deu certo. E talvez você está até triste ou depressivo por causa de muitas coisas que não deu certo na tua vida. E Deus diz para você nessa manhã que é hora de seguir em frente. Vai ter coisas que deu errado lá atrás, que nós vamos tentar novamente de um jeito diferente. E vai dar certo. E vai dar certo. Como também pode ter coisas que deu errado lá atrás, que devemos deixar para trás mesmo e não mexer mais nisso. E como é que você vai saber o que você deve fazer? Se é deixar para lá ou se é tentar de um jeito diferente? É você deixando Deus guiar a sua vida. É você orando. É você indo à casa de Deus. É você ouvindo a palavra de Deus. Deus vai sinalizar a direção que você deve seguir. O que Deus não quer que você faça é parar. É estacionar a sua vida nesse dia mal que você viveu talvez há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, há 1 mês atrás. Ou pode ser até um dia atrás. Ele não quer que a gente fique se lamentando pelo que passou. Ele quer que você e eu aprendamos a viver o hoje, a colocar a nossa mente aonde os nossos pés estão e ter o nosso foco ajustado para viver o hoje. Ser grato hoje, nessa fase que você está vivendo, o que Deus quer que você faça nessa fase que você está vivendo. E bota os teus olhos nisso e não fica com aquele saudosismo, sabe? No ano de 1900 e tarará, eu fazia isso, eu fazia mais aquilo para Deus, eu fazia isso aqui para mim, eu gostava de fazer isso, até que aconteceu isso, que não deu mais certo, que apareceu fulano e cicrano e me prejudicou e acabou com o que eu fiz. Ele não quer que a gente viva perdendo o dia de hoje.
essa fase que você está vivendo hoje, com esse saudosismo de quem está olhando para o passado, lá para trás. Como é muito comum as pessoas estarem no hoje, mas a sua mente está lá há 10, 20 anos, 30 anos atrás. Como alguém que tem Alzheimer, que quando vai delirando, ele confunde o passado com o presente, a infância com a velhice que está vivendo. Fala de lugares, de coisas que aconteceu lá na infância, como que tivesse acontecendo naquele momento atual. Deus não quer que haja esse tipo de delírio na nossa mente, porque você não tem essa doença. O que você precisa é assumir o controle dos seus pensamentos, ajustar o seu foco, deixar as coisas que para trás não deu certo, não tem na sua vida, e começar a buscar Deus com toda a força. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim nessa fase aqui que eu estou vivendo? Vamos lá. O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque eu vou ajustar a minha vida para essa fase aqui e eu vou dar meu melhor aqui. Porque essa fase que eu estou vivendo é o presente que Deus me deu, que futuramente virá uma nova fase, aonde aquilo que era para ser feito nessa não vai poder ser feito lá na frente, não. Porque lá já vai ter outra missão, já vai ter outras oportunidades, outras coisas que deverão ser feitas naquele momento. É como alguém que não entende a fase que está vivendo e vive a vida sofrendo, vive a vida reclamando, vive a vida se queixando. Quando a pessoa é criança, ela não tem preocupação com conta para pagar, nem com o que ela vai comer naquele dia. Ela tem toda a liberdade para dormir de noite, dormir de tarde, para brincar e estudar. E ali ela vai crescendo. Aí quando ela cresce, que vira jovem, né? Já começa a vir outras ambições, outras vontades, outros desejos. E um desses desejos aí já vem os sonhos de se formar, de viajar, de casar, constituir família. E à medida que a gente vai crescendo, as fases vão avançando, vai tendo coisas que a gente fazia como quando criança que não vai caber na fase de juventude. Como também na fase que somos solteiros, tem coisas que podemos fazer que quando você casa, você não deve mais fazer aquilo ali, porque a fase mudou. E quando você se casa, que aí quando você se casa, que tem aquele companheiro, que tem aquela pessoa que vai cuidar de você e você cuidar daquela pessoa, nessa fase, uma dedicação que você vai ter a uma outra pessoa. Depois vem os filhos. Quando eles são pequenos, vai exigir toda a dedicação ali dos pais, aquela criança. Vai ter muitas coisas que os pais não vão ter tempo de fazer, que faziam antes dos filhos. Agora, por causa da criança, tem algumas coisas que vai ter que esperar para mais para frente. Aí quando a criança cresce, aí já vai sobrar mais tempo para fazer algumas coisas que não tínhamos tempo de fazer. E depois que essas crianças crescem e se casam e vão viver a vida deles, aí vai sobrar mais tempo ainda. E o ciclo recomeça. Agora, o que tem de pessoas que estão sofrendo, por quê? Porque os filhos cresceram e elas estão lá no passado, ou marreira bomba,
quando meus filhos eram pequenos. Ô, mas era bom. Aí ela fica triste, porque a fase mudou. Aí quando os filhos são pequenos, tem pessoas que ficam tristes. Ah, porque agora eu não tenho mais tempo de fazer isso, aonde eu vou tenho que levar o menino não dorme, o menino chora, o menino apronta. Aí a pessoa fica reclamando, filho é problema, filho é isso, filho é aquilo. Você tem que aprender a viver essa fase que você está vivendo. Deus tem um propósito nessa fase para a tua vida. O que passou não volta mais, já passou. Não adianta a gente querer que os filhos encolham, diminuam, porque eles não vão encolher. Eles não vão diminuir, não vão voltar a ser criança de novo. Isso é a maior perda de tempo. E esse problema está na mente, que precisa seguir em frente. Ser grata a Deus pelas fases que você já viveu. Seja grato. E seguir em frente. Cada fase dessa vai exigir de nós uma adaptação, algumas renúncias. Mas é possível nós cumprirmos a missão dessa fase. Deus não quer que você fique olhando para trás depressivo, comparando o presente com o passado, querendo voltar ao passado. Deus quer que sigamos em frente. O que é que Deus quer de mim nessa fase? Já criei meus filhos, já estão tudo grande. Agora muita coisa que eu não tinha tempo de fazer para Deus, por mim. Agora eu vou ter, vou me dedicar. Eu vou fazer. Talvez o que eu não fiz lá atrás, o que eu nunca fiz lá atrás. Agora eu vou servir a Deus com alegria. Deus está me abençoando. Antes eu não tinha emprego, agora eu tenho. Agora eu vou ser um provedor da obra de Deus, vou ser um dizimista, coisa que eu não fui lá atrás porque eu não tinha como ser. É isso que Deus quer de mim, pois é isso que eu vou ser. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou me envolver com essa grande obra. Eu não vou me preocupar só com as minhas necessidades, só com o que eu vou comer. Era isso que Jesus estava ensinando por discípulos. Que ele não ia se preocupar só com as necessidades dele. Por quê? Porque Deus tinha uma grande obra para fazer naquela cidade. E ele fazia parte dessa grande obra naquela fase que ele estava vivendo. Lá atrás ele tentou fazer uma grande obra, mas não deu certo. Por quê? Porque aconteceu muita coisa que deu errado. Muitas portas se fecharam. Mas naquela fase que ele estava vivendo, as portas se abriram. Então ele disse, eu tenho que aproveitar essa fase que eu estou vivendo para cumprir a minha missão nessa fase. Para eu não me distrair. Para eu não ser vencido por esse passado que não volta mais. Aí eu botar a minha mente no centro da vontade de Deus e partir para frente. Em nome de Jesus, amém? Se você já está numa idade avançada, eu queria fazer isso, fazer aquilo, mas não dá para fazer isso aí que você está querendo, pois faça tudo que você pode fazer. Não fique se lamentando pelo que você não pode ou pelo aquilo que você gostaria de poder fazer. Faça o que você pode. Deus vai se agradar disso aí. Deus vai lhe abençoar por causa disto. Deus vai lhe recompensar. Foi isso que Jesus declarou nesse texto, conversando com os discípulos. Ele disse:
Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a sua recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Porque aquilo que nós fazemos ao nos envolver com a obra de Deus, nessa fase que nós estamos vivendo, Deus vai nos recompensar. E vai ser muito grande a recompensa. Então não coloque obstáculos, limites. Sacuda a poeira, sacuda a depressão da sua vida. Não fique se lamentando: que meus filhos casou, foram embora, agora eu vivo só. Porra, agora é mais um motivo para você se aproximar da casa de Deus e servir a Deus. Eu vou me dedicar a Deus. Pelo tempo que quando meus filhos eram pequenos, eu não podia fazer. Agora eu vou me lançar. Vou ocupar a minha mente fazendo as coisas de Deus, fazendo a obra de Deus. E vou seguir em frente. Você é uma bênção. Você é uma bênção para muita gente. E aquilo que eu tentei fazer lá atrás, que eu não consegui, agora eu vou conseguir. Em nome de Jesus, eu vou fazer muito mais para Deus agora. Não você ficar desanimado, cabisbaixo, sentindo saudade das cebolas, dos alhos, igual o povo de Israel estava lá no deserto. Deus tirou eles da terra da escravidão, das garras de Faraó, abriu o mar, fazia maná descer do céu, comida descer do céu todo santo dia, tirar a água da rocha, fazia uma nuvem em cima deles para fazer sombra. Deus fez tantos milagres, tirou a riqueza do Egito e deu todinha na mão deles quando eles estavam saindo. Não deixou que nenhuma praga que atingiu o Egito caísse na vida deles e nem no que eles possuíam. Deus fez tanta coisa maravilhosa. Aí quando estava lá no deserto, aí eles começaram tudo a chorar. E dizer: porque lá no Egito nós comia peixe, nós comia carne, tinha alho, tinha cebola, tinha melão. Aí Deus começou a ver aquilo ali, começou a dar uma raiva em Deus. Deus mandou um fogo que ia queimando as tendas velhas de tudinho. Porque eles estavam todos chorando, com saudade dos alhos, das cebolas, do melão, olhando para trás ao invés de seguir em frente, de ser grata a Deus e dizer: meu Deus, nós não somos mais escravos, nós estamos indo em direção à terra prometida. Está chegando uma fase que Deus prometeu para nós, que nós vamos morar em casa que nós não construímos, que nós vamos chegar no tempo da colheita, as árvores vai estar cheias de fruta esperando nós lá e nós não plantamos nada, nós vamos colher aonde nós nunca plantamos. Está chegando uma fase de coisas grandes, aleluia. Vambora, minha gente, caminha ligeiro, que nós temos que chegar nessa nova fase, nessa terra prometida. Em vez deles estarem animados ali, adorando a Deus, agradecendo a Deus, não, eu estava lembrando, olhando para trás, do tempo das cebolas, dos alhos, dos melões, do tempo da escravidão. Em vez de seguir em frente. Quero dizer para você, está chegando uma grande fase nas nossas vidas. Seja grato, seja grato. Deixa as cebolas para lá, os alhos para lá, deixa. Vamos seguir em frente. Vamos se envolver com as coisas de Deus. Faça aquilo que você não teve oportunidade de fazer lá atrás. Aproveite para fazer agora. Porque Deus tem coisa grande e não está lá atrás não, que Ele está aí na nossa frente. Se os teus filhos são pequenos, leve eles de pequena contigo para a casa de Deus, para aprender a palavra de Deus de pequeno. Se já cresceram, pois vá você e continue orando, abençoando a vida deles, abençoando a sua casa, a sua família. Talvez seja isso que Deus quer de você.
levantar você como uma coluna de oração dentro da sua casa, pela sua família. E pare de ficar comparando as fases. Ah, mas era bom quando meus filhos eram pequenos, que andava comigo para todo lado. Agora quem vai contigo para todo lado, sabe quem é? É Deus que vai contigo. Não tem uma companhia melhor do que a de Deus. Que Deus te ajude a desfrutar da presença dele. Em todos os lugares onde você andar, você precisa saber que você não está só. Deus está contigo. Os discípulos foram comprar comida, mas Jesus não estava só não. Deus estava com Jesus ali. E Deus foi trazendo as pessoas, colocando perto de Jesus, novas pessoas que ele nem conhecia. Deus foi colocando. E essas pessoas ficavam insistindo: Jesus, fica aqui, Jesus. Não vai hoje não vai embora não. Fica aqui, pregando mais para nós. Então Deus tem algo que ele quer fazer. E não é pequeno não, é grande. Agora, você precisa tirar os olhos do passado e seguir em frente. E a minha oração é que Deus venha nos ajudar a seguir em frente, em nome de Jesus.